Olá, meu nome é Priscila, essa é a intérprete Débora e a videoaula é sobre círculo e circunferência. Iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo compreender círculo e circunferência. Vamos estudar ainda como calcular o comprimento de uma circunferência e a área de um círculo. Você sabe diferenciar círculo e circunferência? Sabe o que é raio e diâmetro? Circunferência é formada por todos os pontos equidistantes do ponto central ao espaço vazio delimitado por ela. Parece difícil, mas é muito simples. A circunferência ela é apenas a parte do contorno, sem a parte interna. E o que é círculo? Círculo é formado pela circunferência e pela superfície interna totalmente preenchida. É como se eu pegasse a borda de uma pizza com a pizza dentro. Aí eu chamo de círculo. Quais são os elementos da circunferência? O raio é o segmento de reta com uma extremidade no centro da circunferência e a outra extremidade num ponto qualquer da circunferência. Veja, ele começa no centro e vai até qualquer ponto da circunferência. Corda é um segmento de reta cujas extremidades pertencem à circunferência. Então, ele começa em uma parte da circunferência e vai até outra. Diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Observamos que o diâmetro é a maior corda da circunferência. Atenção, o diâmetro mede o dobro do raio. Então, se eu tenho o raio como a metade, o diâmetro será o dobro. Se o raio for 3, então o diâmetro será 6. Se o raio for 7, então o diâmetro será 14. E o que é o número π? Com esse símbolo grego. Ele é um número obtido pela divisão, razão, entre o valor da circunferência de um círculo e o seu diâmetro, o comprimento da reta que atravessa o seu centro, onde sempre vamos obter um número bastante próximo a 3,14. O matemático Arquimedes, cerca de 280 a.C. a cerca de 211 a.C., foi o primeiro a estabelecer o valor do π. Então, se eu medir o contorno de uma circunferência e dividir pelo valor do diâmetro, o resultado será fixo, será sempre este número π, que tem várias casas decimais, infinitas casas decimais. Então, algumas atividades a gente arredonda esse valor. Comprimento da circunferência. O π é a divisão pela circunferência e o diâmetro. Então, eu posso chamar a circunferência de C e diâmetro de D. O D está dividindo, passando, multiplicando, D vezes π é igual a C. Invertendo os dois lados da equação, o comprimento é igual a D vezes π. Mas D é igual ao diâmetro, e o diâmetro é 2 vezes o raio. Troquei o D por 2 vezes o raio. Então, o comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes π vezes r, que a gente fala resumidamente como 2πr. Agora vamos ver como calcular a área de um círculo. A gente pode pegar um círculo, dividir ele em vários setores, sendo um número par de setores. Se a gente colocar eles lado a lado, vamos formar uma figura chamada paralelogramo. Observe que na parte de baixo eu tenho metade do comprimento da circunferência, porque a outra metade está em cima. E a altura do paralelogramo é exatamente o valor do raio. Então, se é metade do comprimento, é o mesmo que 2πr dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1, posso simplificar. Então, a metade do comprimento é igual a π vezes r. Então, a área vai ser igual a π vezes r vezes r. Lembrando que r vezes r é o mesmo que r ao quadrado. Todo número vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Então, a área será igual a πr ao quadrado. Pessoal, essa foi a videoaula sobre círculo e circunferência. Acessem o portal Conexão Escola, façam a atividade e até mais!